Ainda assim, essas não são as únicas soluções. Podemos começar acertando todo o agnosticismo de uma ciência crítica. Podemos admitir francamente que não temos bases científicas para acreditar em Deus, na imortalidade e nem qualquer tipo de absoluto. Podemos nos abster de uma vez por todas de tentar acreditar, encarando a vida exatamente como ela é e nada mais. Nesse ponto de partida, há mais um tipo de vida que não demanda muito bonito nem desespero, mas demanda uma revolução completa do nosso jeito habitual comum de sentir e pensar. O que essa revolução tem de extraordinário é que ela revela a verdade por trás dos chamados mitos da religião e da metafísica tradicionais. Revela não crenças, mas realidades palpáveis que correspondem inesperadamente às ideias de Deus e de vida eterna. Há motivos para supor que uma revolução desse tipo tenha sido a fonte original de algumas das principais ideias religiosas, colocando-se em relação a elas como a realidade se coloca em relação ao símbolo e a causa ao efeito. O erro comum da prática religiosa comum é tomar o símbolo pela realidade. Ver um dedo apontando o caminho e chupar esse dedo em busca de conforto, em vez de seguir o caminho. As ideias religiosas são como as palavras. Têm pouca serventia e com frequência são enganosas. A não ser que se conheça a realidade concreta que ela se refere. Pois a palavra água é um meio útil de comunicação entre as pessoas que conhecem a água. E o mesmo pode ser dito da palavra e da ideia de Deus. Não quero parecer misterioso nem defender conhecimento secreto. A realidade que corresponde a Deus e vida eterna é honesta, sem truques, simples e aberta para quem quiser enxergar. Mas enxergar demanda correção da mente. Assim como ver com clareza, às vezes demanda correção dos olhos. Crença mais atrapalha do que ajuda a descoberta dessa realidade. Seja a crença em Deus ou no ateísmo. Agora, precisamos fazer uma distinção clara entre crença e fé. Porque na prática comum, crença passou a significar um estado de espírito quase oposto à fé. Crença, como estou usando a palavra aqui, é a insistência, é a verdade que nós apreciaríamos ou o que gostaríamos que fosse. O crente abre a cabeça para a verdade sobre a condição de que a verdade condiga com seus desejos e ideias pré-concebidos. A fé, por outro lado, é a abertura sem reservas da cabeça para a verdade. Seja lá o que acabar sendo a verdade, a fé não tem ideias pré-concebidas. É um mergulho no desconhecido. A crença agarra, mas a fé deixa ir e vir. E nesse sentido da palavra, fé é a virtude fundamental da ciência.
assim como de qualquer religião que não seja autoenganação. A maioria de nós acredita que se sentir seguro para fazer a vida individual parecer valiosa e significativa. A crença, portanto, tornou-se uma tentativa de se apegar à vida, de apanhá-la e conservá-la para si. Mas não se pode entender a vida e seus mistérios enquanto tentar apanhá-la. Na verdade, não é possível apanhá-la. Assim como não é possível sair andando com um rio dentro de um balde. Se alguém tenta colocar água corrente dentro de um balde, obviamente não entende o que é água corrente. E sempre vai se decepcionar porque a água não corre dentro de um balde. Pois para ter água corrente, é preciso não segurar a água, para que ela corra. Da mesma forma, é a verdade sobre a vida e Deus. A fase atual da história e do pensamento humano é especialmente apropriada para esse não segurar. Nossa mente foi preparada para isso pelo próprio colapso das crenças em que buscávamos segurança. De um ponto de vista que está escrita, embora estranhamente, de acordo com certas tradições religiosas, o desaparecimento de velhas tábuas de salvação e verdades absolutas não é nenhuma calamidade, mas, pelo contrário, uma bênção. E praticamente nos obriga a encarar a realidade com a mente aberta. E só é possível conhecer a Deus de mente aberta. Assim como só se pode ver o céu através de uma janela clara. Pois não dá para ver o céu se o vidro da janela estiver pintado de azul. Mas as pessoas religiosas que resistem à remoção da tinta da janela, que encaram a atitude científica com medo e desconfiança, que confundem fé com apego a certas ideias, que são extremamente ignorantes em relação às leis da vida espiritual, que deviam ter encontrado nas próprias tradições um estado cuidadoso de religião comparada e de filosofia espiritual, revela que o abandono da crença de qualquer apego à vida futura em benefício da própria e de qualquer tentativa de escapar da finitude da mortalidade é um estágio regular e normal no caminho do espírito. Na verdade, é inclusive o primeiro princípio da vida espiritual que deveria ter sido óbvio desde o começo. E surpreendente, no fim das contas, que teólogos cultos devam adotar qualquer postura que não seja ativa em relação à filosofia crítica da ciência. É claro, não é novidade nenhuma que a salvação só vem através da morte da forma humana de Deus. Mas talvez não tenha sido tão fácil ver que a forma humana de Deus não é apenas o Cristo histórico, mas também as imagens, ideias e crenças no absoluto, às quais a mente humana se apega. Eis o sentido completo do mandamento: não faça para ti nenhuma imagem, nem a semelhança de algo que esteja no céu. Não deve reverenciá-las, nem adorá-las.